Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Karina Braga e hoje eu vou falar sobre o simbolismo da Acrópole de Atenas. Então, para quem não conhece, a Acrópole ela é um grande monumento de pedra, onde foi construído um templo dedicado à deusa Atena. A Acrópole ela é considerada um grande símbolo do Ocidente, justamente porque ela representa o humanismo, que está ligado à beleza, à harmonia e à arquitetura. Ele se encontra no meio dessa grande rocha aqui, e que antes de construírem esse templo, como conhecemos hoje, já foi encontrado vestígios de ocupação nesse local no período neolítico. E depois foi construído um outro palácio na época de Micenas. E quando teve a invasão persa na Grécia Antiga, né, que a Grécia ganhou, daí eles reconstruíram esse templo que é como conhecemos hoje. Então essa imagem, ela é uma imagem dos tempos atuais, né, de como está a Acrópole de Atena hoje. De Atenas. E eu peguei essa imagem aqui, que é uma imagem de um jogo que se chama Assassin's Creed Odyssey, se eu não me engano. E aqui é uma imagem assim, de como seria a Acrópole na época da Grécia Antiga, no período arcaico e no período helenístico, no período clássico principalmente, né? E aqui é outra imagem, né, do jogo para a gente termos uma noção de como era, né, que tem vários templos, tem vários monumentos nessa região, nessa Acrópole. E por que que a Acrópole de Atenas é tão importante? Porque os gregos, eles viam a cidade como um lugar sagrado. A cidade era sagrada para eles. Por quê? Porque na filosofia grega existiam duas vertentes, que é o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo representa a natureza e o microcosmo representa o homem, que é um cosmos só que menor. E entre o macrocosmo e o microcosmos temos a cidade. Então a cidade é o intermediário entre a natureza e o homem. Então a cidade ela era sagrada porque era através da cidade que o homem poderia se formar, que ele poderia se tornar um ser espiritual, um ser comunitário. Por isso que a cidade ela é sagrada porque ela está entre a natureza e entre o homem. E vamos falar agora sobre os edifícios da Acrópole, né? A Acrópole tem vários edifícios e cada um tem o seu significado, o seu simbolismo. E o primeiro deles é o propileu. O propileu representa a entrada do templo. E por que ele representa a entrada, né? Ele é um local de passagem. E por ser um local de passagem, o simbolismo dele é que estamos sempre de passagem. Nós estamos saindo do profano, que seria o mundo mundano, o mundo cotidiano, e entrando nesse lugar sagrado que é a Acrópole, que é o Templo de Atena. Então, o propileu, ele não é um local para você ficar, é um local de passagem. E esse é o primeiro simbolismo do primeiro monumento da Acrópole. Aqui eu peguei essa imagem do jogo também, e representando o propileu a parte de dentro, que aqui é um lugar de passagem, como eu falei antes. E assim que você passa pelo propileu, você já olhava naquela época, né, a estátua de Atena, a Atena Promarcos, que é essa aqui. E de cara você já olhava e se deparava com essa imagem da estátua de Atena. Que hoje, né, não tem vestígios dela mais. Não se sabe exatamente se ela chegou a existir ou não, mas de qualquer forma, na literatura diz que existiu uma estátua de Atena. Aqui é um outro ângulo, né, que podemos ver a estátua. E o segundo templo que eu gostaria de comentar é o templo da Atena Nike. Tudo na Acrópole representa a deusa Atena, porque a Acrópole ela foi construída depois da invasão persa. Então representa a vitória dos gregos contra os persas. E o templo de Atena Nike representa justamente um templo menor, dedicado à deusa Atena, mas também representa a deusa Nike, que é a deusa da vitória. Para os gregos, a Nike, né, que é a vitória, era alada, né? Por que ela era alada? Porque a vitória, ela tem asas. Assim, quando a gente vence alguma coisa, logo ela já vai embora. Ela é passageira, digamos assim. Mas quando eles construíram esse templo, né, que é a deusa da vitória, representa justamente você guardar essa vitória, né, já que eles venceram os persas. Então, a vitória para os gregos representava a vitória do homem livre
Representa também a conquista da paz, porque sem conquista não há paz. Também representa a conquista das Olimpíadas, já que os gregos foram eles que criaram as Olimpíadas, e também representa a vitória de superar a si mesmo, porque o nosso objetivo aqui é sempre superar as nossas limitações para alcançar a transcendência, a vitória. E aqui temos uma outra imagem, né, também desse jogo que eu comentei, que representa, né, como poderia ter sido o templo da Atena Nike. Então aqui temos a porta, a parte da frente, tem esse homem aqui construindo, né, através das pedras. E aqui tem até uma imagem de uma sacerdotisa fazendo as suas rezas nesse templo. E o outro templo é o Erechtheion. O Erechtheion representa a... Antes da a cidade de Atenas se chamar Atenas, houve uma competição entre o deus Poseidon e a deusa Atena. E o deus Poseidon ele ofereceu um lago, se eu não me engano, foi um lago, caso os atenienses, né, que hoje conhecemos como atenienses, escolhessem esse deus para ser o padroeiro da cidade. E a deusa Atena ela ofereceu uma oliveira. E quem ganhou essa disputa foi a deusa Atena. Os atenienses escolheram a deusa Atena justamente porque eles acharam mais interessante escolher a oliveira ao invés da água, do poço do Poseidon. Mas esse templo em particular representa os dois, né? Esse templo tem tanto uma câmara dedicada à deusa Atena, aqui a imagem aqui da deusa Atena, através do jogo, né? Porque já não existe mais. E também uma outra câmara dedicada a Poseidon, né? Dedicada a essa disputa que houve entre eles. E aqui eu peguei uma imagem, né, de como está esse templo hoje, né? Que já está bastante desgastado, mas ainda emociona, né? Ver os antigos templos da Grécia. E nesse templo também tem as cariátides, que são essas mulheres que estão representadas aqui segurando esse teto, assim, né? E há três hipóteses, né, que falam que representariam essas mulheres. A primeira hipótese está ligada à cidade de Cairos, né, que a cidade de Cairos traiu os gregos em relação aos persas, então essas mulheres estariam simbolizando uma escravidão, né, que aquelas mulheres foram escravizadas. A segunda hipótese está ligada a uma cerimônia religiosa, que eram mulheres que levavam oferendas, né, na cabeça para a deusa Artemis. E a terceira hipótese, que é a hipótese mais aceita, está ligada às canéforas de Atenas. Isso porque naquela época tinha um festival chamado Panateneia, e que eram meninas, mulheres que faziam um grande tecido e que era uma forma, né, de homenagear a deusa Atena. Então essas mulheres então essas cariátides, né, estariam representando essas mulheres que faziam essas oferendas para a deusa Atena. E não é só por isso que ela é considerada a hipótese mais aceita. Se vocês olharem as estátuas, vocês vão ver que elas não estão representando sofrimento, né, de escravidão, assim. Tanto o rosto como o corpo são serenos. Mas tem outra coisa também, na Grécia clássica, que foi quando esse templo foi construído, né, finalizado, na arte, assim, os gregos eles ainda não conseguiam fazer muitas expressões faciais nas suas estátuas, mas no corpo já existia mais expressões. Então é mais um motivo, né, de se acreditar que essas mulheres não eram escravas, e sim era uma homenagem mesmo à deusa Atena, porque tanto o corpo como o rosto estão serenos nessa imagem. Aqui outra imagem, né, em relação a como está o templo hoje, olhando as cariátides. E por último, temos o templo que é a Acrópole, que é o templo mais importante, que é o maior de todos, que está bem em cima, bem no alto da Acrópole. E que esse também é um templo dedicado à deusa Atena, que é o coração da Acrópole, é o centro de Atenas. E aqui temos a imagem do jogo, né, como seria esse templo antigamente. E aqui vemos uma imagem de frente, como seria esse templo. Temos aqui uma imagem de lado, que é realmente muito grande, muito bonito. E uma imagem atrás, né, como ele seria atrás.
E por que que a deusa Atena ela é tão importante? Ela propõe 3 desafios para a humanidade. A primeira é desenvolver a inteligência divina. O que que seria isso? A inteligência divina está ligado em você aprender a escolher, o melhor do pior. Então saber escolher o justo do injusto, o belo, entre o feio, então é isso que ela quer dizer, inteligência divina. A segunda é a inteligência ética, que é justamente você escolher a dignidade, a virtude, os valores e abrir mão da corrupção, da vaidade e de comportamentos, né, que não levam a gente para um nível mais alto. E o terceiro desafio que ela propõe é o senso de transcendência, justamente porque nós seres humanos, né, somos seres racionais, somos seres espirituais e não somente animais. Então devemos sim buscar a nossa transcendência, o nosso melhor. E foi por isso que ela venceu Poseidon, porque o Poseidon, se a gente fazer uma analogia com o mito de Atlântida de Platão, Poseidon representa justamente o atraso, o materialismo, e a deusa Atena ela representa essa transcendência. Então foi por isso que ela venceu Poseidon na disputa pela cidade. E eu deixei aqui a última imagem de como está a Acrópole hoje, né, mais de perto para vocês verem. Apesar das ruínas, ela ainda encanta muita gente. Então, se um dia você tiver a oportunidade, né, de visitar a Acrópole, lembre que você está entrando num lugar sagrado que representa muitos simbolismos dentro daquela cultura antiga que é a Grécia. Foi isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir, para você se inscrever no canal, deixar um comentário. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.